Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui espontânea, gente. Eu esta semana estou assim, se me apetece eu abro uma live para falar sobre alguma coisa, porque às vezes eu gosto de falar nos stories, né? Mas não dá sempre para estar a falar tanto nos stories, então venho aqui abrir uma live. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que saiu agora, foi de consulta, foi de uma mentoria individual que eu estava a fazer, e que saiu este assunto aqui sobre clareza. E que muitas vezes nós usamos esta questão, olá, boa noite a todas as pessoas que estão a entrar, boa noite, boa noite, boa noite. Não, não avisei, só entrei assim aqui de cara, está? Eu vou falar aqui um bocadinho sobre clareza. Esta questão de que muitas vezes nós usamos isto mais como uma justificação, boa noite, de oi, 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 sim, live às 10 da noite, gente, live às 10 da noite, foi agora que me apeteceu entrar e eu entro aqui quando me apetece, porque o Instagram é meu, né? Eu é que mando aqui. Então, vamos falar aqui sobre clareza. E esta reflexão vem-me agora de uma mentoria individual que eu estava a dar e que muitas vezes nós ficamos nesta de não avançamos, oi, boa noite, Sofia, que não avançamos com determinados projetos, que não avançamos com determinadas ideias e com determinados passos que nós queremos dar. Porque, boa noite, Catrine, porque ficamos naquela de que eu não tenho clareza suficiente se é por aqui que eu devo ir. Eu não tenho certeza que é este o caminho que eu devo tomar, que é este o caminho que eu devo seguir. E durante muito tempo, boa noite, Júlia, e durante muito tempo eu também fui esta pessoa que pensava que tinha que ter clareza sobre tudo para fazer alguma coisa. Boa noite, Ana. E ficava, tipo, eu não sei o caminho todo, eu não tenho a certeza se é por aqui, então mais vale ficar quieta. Então mais vale ficar parada. E eu, lá está, oi Bruno, oh, meu Deus, agora vou ter que inventar a gente entrar aqui. E eu ficava parada exatamente por causa disto. Tudo aquilo que eu vou falar aqui nestas lives e nestas conversas assim mais descontraídas, exatamente, seguir a voz do coração, nestas conversas mais descontraídas eu vou sempre trazer exemplos meus para vocês perceberem na prática como é que eu vivo isto na prática, como é que eu passo isto às pessoas com quem eu trabalho diretamente. Se fosse há cerca de mais ou menos um ano atrás, não é que eu ainda não estava aqui tão presente, um ano e pouco atrás, antes de eu entrar aqui nas redes sociais, eu não fazia coisas que eu até sentia que eu queria fazer exatamente porque eu pensava, eu não tenho clareza exatamente que é este o caminho que eu devo seguir. Eu não tenho a certeza se é por aqui que eu quero ir. Então eu estava à espera de descobrir qual é que era o caminho todo antes de dar algum passo e antes de entrar em ação. O que é que acontece? Quando tu colocas o caminho, imagina, de Lisboa para o Porto, tu tens certeza que aquele caminho que o GPS te dá é o caminho certo para te levar de Lisboa para o Porto. Só que a verdade é que se tu fores ver no GPS, aquilo não te vai dar o caminho todo. Tipo, tu não vais ver as estradas todas por onde tu vais passar, tu não vais ver todas as portagens que tu vais ter que pagar, tu não vais ver todos os obstáculos que tu vais ter que enfrentar e muitas vezes tu nem sequer vais ver aquelas ruas estranhas pelas quais tu vais ter que passar do caminho de Lisboa para o Porto. Só que o que é que tu fazes? Tu confias e tu simplesmente vais. Tu não consegues ver o caminho todo, mas tu já colocaste o ponto para onde tu queres ir. E o GPS dá-te uma rota, dá-te uma direção e tu começas a caminhar. E quando eu saio de Lisboa para o Porto, à medida que eu vou indo e à medida que eu vou subindo, não é? Aqui, quem conhece Portugal, não é? Sei que tem aqui pessoas de outros países, mas à medida que eu vou indo, as outras cidades vão aparecendo. O resto do caminho vai aparecendo. É aquela questão também da analogia quando nós estamos a andar de carro. Tu tens que andar 20 passos de fé. Exatamente isso, Júlia. Às vezes, não é? Aquela analogia também que dão do carro. Tu vais andar 1 quilómetro, tu imagina que é de noite, que é escuro, tu tens os médios ligados, tu só vais ver um bocadinho da estrada a seguir, tu não vais ver o caminho todo. Mas muitas vezes nós ficamos agarrados àquela questão de que eu tenho que ver o caminho todo, eu tenho que ter certeza daquilo que eu vou fazer antes de dar um passo. Não acontece. Porque a questão é que do ponto A para o ponto B, tu não tens uma linha reta, tu tens pedacinhos. Tu tens passinhos que tu tens que ir dando. E à medida que tu vais dando o passinho A.1, A.2, A.3, é que tu vais percebendo qual é que é a linha, quais é que são os outros passos. Fé, confiar nas nossas potencialidades. E outra coisa, agora que o José aqui falou, confiar nas nossas potencialidades é confiar nas potencialidades que nós temos agora. Porque tudo bem, há muitas coisas que tu vais adquirir lá na frente, há conhecimentos que tu vais adquirir lá na frente e tu ficas à espera, não, quando eu souber isto, eu vou fazer. Quando eu tiver o curso tal, eu vou fazer isso. Quando eu tiver o conhecimento A, B ou C, eu vou tirar este projeto da gaveta. Quando eu tirar aquela formação, quando eu tiver aquela mentoria, depois de eu ter feito 6 meses de terapia, eu vou superar isso. E às vezes são coisas que tu podes fazer agora, mas tu ficas à espera de ter uma determinada competência que tu, né, ficas a pensar, não vou adquirir lá na frente. Quando eu tiver esta competência, eu vou fazer, mas tu nem sequer valorizas as competências que tu já tens.
E há uma frase que eu de vez em quando lanço aqui no Instagram, que é boa noite, boa noite, boa noite, que é exatamente começa com aquilo que tu tens, da forma como tu estás e como tu podes começar agora. Tu não precisas de ter todas as competências do universo, não precisas ter todas as competências do mundo para começar a fazer alguma coisa. E a verdade é que há coisas que tu só vais aprender depois de tu aplicares aquilo que tu já sabes agora. E outra coisa, há coisas que tu só vais aprender depois de tu transbordares aquilo que tu tens agora. Porque às vezes tu estás tão cheio de coisa. Eu estava a dar mentoria, o exemplo que eu dei foi, olha, fulano de tal, se o teu conhecimento fosse proporcional ao tamanho da tua cabeça, a tua cabeça era gigante, enorme. Tu precisas de começar a transbordar aquilo que tu tens, tu precisas de começar a dar aquilo que tu tens, senão tu nem sequer vais ter mais espaço para entrar mais coisas. Tu não dás, é tipo o Mar Morto. Não sei se conhecem lá a questão do Mar Morto. O Mar Morto chama-se Mar Morto porquê? Porque ele só recebe, ele não dá. E acaba por ficar o quê? Acaba por ficar morto. E muitas vezes as coisas que tu aprendes acabam por morrer e tu acabas por ser o Mar Morto porque tu só queres receber, receber, receber e não queres dar. E tu não queres dar porquê? Porque pensas, não, eu não sei o suficiente para dar. Eu não tenho competências suficientes. Eu não tenho nenhum dom, eu não sei falar, eu não me sei expressar. Eu vou dar a quem aquilo que eu sei? Ninguém quer saber daquilo que eu tenho para dizer, ninguém quer saber daquilo que eu tenho para dar. Querem? Porque existe sempre alguém que sabe menos do que tu em alguma área que tu tens competências para tal. Ainda ontem estava a assistir um workshop à meia-noite, né, que era lá do Brasil, de uma engenheira civil que está comigo na comunidade Fora da Caixa, que é uma comunidade que eu faço parte da Viviane Betero, e ela estava a dar um workshop sobre a área dela, sobre decoração e engenharia civil. Ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com a minha área e que eu estava lá a beber, que eu estava lá a aprender, porque lá está. Ela tem uma coisa que eu não tenho. Ela tem alguma coisa para me ensinar. E provavelmente todos vocês que estão aqui neste momento a assistir esta live ou que vão assistir mais tarde, todos vocês têm alguma coisa para dar. Todos vocês têm alguma coisa para transbordar. Mas o que é que acontece? Tu escondes-te atrás de uma coisa que é eu não tenho clareza suficiente daquilo que eu tenho que fazer. E aquilo que eu disse a esta pessoa hoje na mentoria, que eu queria dizer também aqui, é que muitas vezes a falta de clareza ela acaba por ser uma desculpa. Que é não, eu não tenho clareza, então eu não vou fazer. Gente, tu tens clareza. Porque, de certa forma, tu já tens a sensação de alguma coisa que tu queres fazer. Nem que seja tu olhares para os teus valores e tu vês o que é que os meus valores me dizem. O que é que quem eu sou me diz para fazer. Acho que não sei se foi a Júlia, se foi a Catarina que comentou, o que é que o teu coração te diz? Eu não estou a dizer que nós temos que ouvir a voz do coração, gente. Nós temos que usar também a cabeça, porque se nós fizermos tudo aquilo que o coração nos diz para fazer, nem sei, nem sequer acho que estaria aqui. Mas não é só usar o coração. Mas tem vezes em que tu vais ter que ouvir o teu coração, a tua intuição, os teus valores, o que tu quiseres chamar, a tua fé, e escutar o que é que aquilo te está a dizer para tu fazeres. Foi até um pedaço de uma live, bora, convidem para o que quiserem, eu estou aqui para falar. Começa agora com aquilo que tens, exatamente. E acho que até foi um Reels que eu postei há tempos, de um recorte de uma live que eu fiz com o Osmar, que eu dizia exatamente isso. Tu às vezes tu não tens bem certeza de qual é que é o teu propósito, tu não tens bem certeza daquilo que tu realmente queres fazer, mas tu tens a sensação que é por ali. Alguma coisa te diz, é por aqui que eu devo ir. Alguma coisa te começa a incomodar aí dentro e tu começas, poças, eu gostava tanto de fazer isto, eu gostava tanto de colocar isto em prática, mas eu não sei bem, eu não tenho as estratégias suficientes para colocar em prática. Gente, quando eu entrei aqui, se eu for ver os meus posts de há um ano e meio atrás, eram horríveis, gente. Eu detesto aquilo porque não tem nada a ver. Ainda hoje, há coisas que eu faço aqui que eu faço eu faço porque eu sinto que devo fazer. Eu não faço porque tenho assim uma estratégia e funil de conteúdo e há coisas que eu não sei. Não sei muito. Isso eu estou aqui há um ano e pouco. Mas lá está. Mais do que estratégia para tu saís do ponto A para o ponto B, é tu saberes muito bem aquilo que te está a guiar. Eu sabia quais eram os meus valores, eu sabia que havia alguma coisa que me estava a incomodar, eu sabia que de certa forma eu tinha que passar por aqui, pela questão das redes sociais, pela questão de eu começar a transbordar, pela questão de eu começar a dar aquilo que eu tenho, de eu começar a ajudar pessoas. Eu tinha a sensação que era por aqui, mas eu não sabia muito bem como é que eu ia fazer, eu só fui e fiz. Ainda também dei este exemplo hoje na mentoria que estava a dar, que é...
há 2 dias, né, quando batemos aqui os 10 mil seguidores, eu partilhei um texto lá no meu WhatsApp pessoal, no estado, e que eu dizia assim: se alguém me perguntar como é que eu cresci tanto este ano, eu não sei, eu só fiz. Se alguém me perguntar como é que eu construí uma equipa de psicólogas este ano, eu não sei, eu só fiz. Se alguém me perguntar como é que eu fiz vários programas de televisão, eu não sei, eu só fiz. Se alguém me perguntar como é que eu consegui, sei lá, fazer mentorias, construir mentorias este ano, eu não sei, eu só fiz. E ainda por cima foi está a ser um ano bastante desafiador para mim. E há coisas que eu não sei como é que eu fiz, eu simplesmente fiz. Porquê? Porque eu tinha a sensação que era por ali. Eu não esperei ter certeza de como é que era. E tem coisas que eu lanço para o ar, que eu vou fazer e que eu nem sei como é que se faz. Que é o exemplo até da questão do quando eu lancei o podcast. Eu nem devia estar a fazer isto aqui, porque eu estou super em falta com o podcast, canto sem energia, mas estou aqui, né? Devia estar a gravar um podcast agora, né? Em vez de estar a fazer uma live, mas pronto, fica para depois. Tem coisas, quando eu lancei o podcast, que eu até partilhei aqui com vocês, quando eu disse que ia lançar o podcast, eu nem sequer sabia como é que se fazia um podcast. Eu só descobri tipo 1 ou 2 dias antes de lançar o primeiro episódio. Fiz um Google, como é que se faz podcast? Liguei à minha irmã, porque a minha irmã tem um podcast. Olha, como é que isto se faz? Eu não estou a conseguir fazer. Eu pensava que isto se fazia diretamente no Spotify, afinal tenho que se abrir outra plataforma. Eu não sabia como é que se fazia. Eu não tinha clareza de como é que aquilo se fazia. Simplesmente eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, era uma coisa que eu queria fazer, eu fui lá e fiz. Então tu tens que perceber, se tu souberes qual é o teu ponto A, ok, eu estou aqui neste momento, e tu no teu ponto A, tu neste momento, tu podes olhar muito quais são os meus valores, quem é que eu sou, lá está, tudo começa pelo autoconhecimento, quais são realmente quais são os meus sonhos, e quando eu pergunto quais são os meus sonhos, tu não precisas ter as coisas muito bem definidas. Os sonhos é como eu costumo dizer, os sonhos são aquelas coisas que tu vês quando tu fechas os olhos e imaginas o teu futuro. Isso são os teus sonhos. Então, se tu neste momento tu sabes, ok, quais são os meus valores principais? Família, verdade, autenticidade, paz, saúde, liberdade, estabilidade, segurança. Tu sabes quais são os teus valores principais? Boa, já é um ponto de partida. Tu sabes quem é que tu és? Boa, de ponto de partida. Se não sabes, faz terapia e investe no teu autoconhecimento, ou então bebe todo o conteúdo que existe no Instagram sobre autoconhecimento, mas terapia a gente é mais fácil, porque tu tens ali alguém contigo que te está a ajudar. Se tu sabes quais são os teus sonhos, boa, perfeito. Já tens aí coisas que tu precisas para saber qual é o teu ponto A. Quem é que eu sou agora? Onde é que eu estou agora? Qual é que é o teu ponto B? Nos teus mais ínfimos sonhos, nem sei se diz assim ínfimos, ou se é outra palavra qualquer, nos teus sonhos, quando tu fechas os olhos, onde é que tu te imaginas? O que é que tu te imaginas a fazer? É o teu ponto B. E começa a caminhar. Sem muita clareza. Sem ver o caminho todo. Simplesmente dá um passo que tu sabes que é por aí. Simplesmente escuta mais a tua intuição, escuta mais os teus valores, escuta mais o teu coração. Parece muito filosófico, gente, mas é verdade. Estás a ver, às vezes, quando nós acordamos ou quando nós nos vamos deitar e começamos a ter aqueles pensamentos tipo que não conseguimos dormir, começamos a ter aqueles pensamentos super filosóficos. Ai, se eu fizesse isto? Ai, se isto acontecesse na minha vida? Ai, eu gostava tanto de fazer isto. Ai, eu gostava tanto de fazer aquilo. É mais à noite, né? Quando nós vamos dormir, que parece que a nossa cabeça começa a pipocar com coisas e com ideias que não lembram a ninguém. Mas são essas ideias que não lembram a ninguém, que nós muitas vezes não colocamos em prática por falta de medo, que é isso aí que nós devemos correr atrás. Porque é nesse momento que nós estamos sem muitos filtros, sabem? Com medo cai um bocadinho nesses momentos em que nós estamos assim a entrar mais zen. E às vezes essas ideias loucas que passam pela nossa cabeça, é isso que nós nos devemos agarrar, porque é isso que está aqui dentro de nós. Então, esta conversa, basicamente, e que eu vou ter ideia, eu tinha apontado aqui coisas, nem falando sobre o que eu apontei, estou a falar sobre outra coisa. Mas não quero estender muito, até 10h30. Exatamente para te dizer que tu não precisas de ter clareza sobre o caminho todo que tu queres percorrer. E tu não precisas ter certeza absoluta que aquilo que tu vais fazer vai dar certo. Tu só precisas dar o primeiro passo. Petra, eu até tenho a sensação que eu acho que eu preciso de fazer terapia, mas eu não tenho a certeza se isso vai resultar comigo. Tenta. Petra, eu até tenho a sensação que eu se calhar devia colocar este projeto em prática, mas eu não tenho a certeza se isto vai dar certo. Tenta. Tu só tens que tentar, porque a única pessoa que nunca vai alcançar aquilo que quer alcançar é a pessoa que nunca tenta. Então, ainda que tu tentes e não dê certo, tu pelo menos vais saber, não é por aqui. Ai, Petra, e se eu começar a fazer terapia e não der certo e não encaixar? Tu podes não encaixar com o primeiro psicólogo que tu vais encontrar. Tu podes não encaixar com o primeiro coach que tu vais encontrar. Procura outro. É o exemplo que eu dou. Se eu tiver uma cárie no dente e for um dentista que não souber tratar da minha cárie, ou com quem eu não encaixar, não vou com a cara dele e quer ser tratada por outro dentista, eu vou procurar outro dentista, porque o problema continua aqui.
Então eu vou procurar até encontrar alguém com quem eu vai encaixar. Então tu não tens bem certeza se vai dar certo ou não. Tenta, dá o primeiro passo, para de procurar certeza em tudo. Até uma frase que eu ouvi até da Sara Crispim, que ela costuma também falar, que ela costuma dizer muito, que é: nós temos planos para a vida tem planos para nós. Isto para dizer o quê? Que nem tudo está no nosso controle. Então para de querer buscar certeza em tudo e começa simplesmente a caminhar. Para de querer buscar clareza em tudo e começa simplesmente a fazer. Agora até lembrei de uma analogia que a Rafaela Cortês, gente, rainha da comunicação aqui no Instagram, minha futura mentora de comunicação, ela uma vez fez esta analogia que eu achei tipo, uau. Que ela estava na praia, ela até filmou e depois fez esta analogia, que nós às vezes, quando imagina, tu tipo, estás na praia e não está assim muito sol, está no voeiro, e lá ao fundo do nevoeiro tem prédios atrás daquele nevoeiro todo, só que tu não consegues ver aqueles prédios, ok? É uma coisa que tu não tens muita clareza, que aqueles prédios estão lá atrás, mas tu sabes que ali atrás tem prédios, atrás daquele nevoeiro. Quando é que tu vais começar efetivamente a ver esses prédios? À medida que tu te fores aproximando deles, à medida que tu fores caminhando. Então, há coisas que estão já aí prontas para ti, que estão atrás daquele nevoeiro, mas por tu estás tão preso, tão presa ao momento que tu estás a viver agora, que tu nem caminhas, que tu não estás a conseguir ver esses prédios. Mas eles estão lá. Muitas vezes aquilo que está pronto para ti, seja o projeto que tu queres tirar da gaveta, seja a mudança que tu queres alcançar na tua vida, seja o que for que tu estás à procura, está ali às vezes atrás do nevoeiro, só que isso não vem até ti, tu é que tens que ir até aquilo, às vezes com um passo que tu não estás a dar, porque não, eu não estou a ver. Eu não estou a ver nada, tipo, está muito desfocado, está muito blurry para mim, então nem vale a pena eu começar a ir, porque eu não tenho a certeza se vai dar certo, vai só. Para de procurar certeza. Para de procurar clareza 100%. Tu não precisas de clareza. Tu precisas de caminhar. Tu não precisas de certezas. Tu precisas daquilo que tu tens agora, neste momento, de fazer o que tu podes, com o que tu tens, como podes neste exato momento. Então vai, gente. Sem muita clareza só vai. Ok? Espero que esta conversa tenha inspirado alguém. 22h32. E talvez eu tenha alguma coisa. E outra coisa, né? Tudo bem, tu podes começar a caminhar sem muita clareza, mas se realmente vês que estás tipo muito à toa, procura alguém que te possa ajudar. Às vezes tu a conversares com alguém, eu digo isto de caras, eu se não fosse mentor, se não fosse psicóloga, se não fosse... Opa, eu não estava aqui, gente, porque há tanta coisa que às vezes fico à toa e que só às vezes a conversar com alguém que... então eu posso fazer isto. Então eu posso fazer aquilo. Então eu posso ir por aqui, posso ir por ali. Então procura um mentor, procura se a tua questão for mais profissional e tudo mais, procura um psicólogo, procura um coach, dependendo daquilo que tu estás à procura. Olha, eu já passei por tudo. Eu comecei, quando quis empreender e quando quis entrar aqui no digital, eu comecei primeiro por entrar em contacto com coach. Eu depois já passei por mentoria em grupo. O meu primeiro mentor foi o Abdel Camará. Eu depois passei pela Viviane Betero, foi a minha mentora em duas mentorias diferentes, supervisão avançada. Este ano, no início deste ano, comecei a fazer terapia. Ainda faço mentorias, vou começar outra mentoria este mês. Vou ter outra mentoria em outubro. Ou seja, eu estou sempre à procura de alguém que me possa dar clareza sobre o meu próximo passo. Ou seja, escutem isto. A falta de clareza não me impede de fazer as coisas, porque, só para vocês terem noção, o próximo mês eu vou fazer uma clareza sobre comunicação e eu estou aqui a comunicar, ou seja, eu até tenho assim uma comunicação mais ou menos como deve ser, né? Mas eu quero melhorar ainda mais. Então, vou fazer uma mentoria de comunicação, mas eu estou aqui a comunicar, ou seja, eu não tenho a clareza toda sobre como é que eu posso comunicar, mas isso não me está a impedir de fazer. Ou seja, eu estou à procura de mais, mas isso não me impede de fazer agora. Então, tu até podes ir buscar ambientes onde te vão trazer mais clareza, que te vão ajudar neste processo, que te vão ajudar a ver o teu próximo passo, que te vão fazer crescer, que te vão fazer desenvolver, mas não pares. Eu não parei. Em momentos mesmo que eu não tinha muita certeza do que eu estava a fazer, eu não parei. Então, não pares. Continua, vai buscando mentores, vai buscando pessoas que te podem ajudar. Mas não pares. Continua. E depois nesse processo, depois de tu começares a caminhar, é que realmente tu vais perceber para onde é que tu deves ir.
Outro ponto, muitas vezes nós queremos um erro que eu cometi. A Petra cometeu este erro, ok? Eu, quando entreguei a minha tese de mestrado, antes de eu defender a tese, eu até partilhei isto nos stories há cerca de uns dias atrás, antes de eu defender a tese, eu fui tirar uma pós-graduação numa área que eu pensava que era aquela área que eu ia trabalhar. Nem sequer tinha defendido a tese ainda. Se fosse hoje, eu não teria tirado. Porquê? Porque eu ainda nem tinha começado a caminhar, eu ainda nem tinha começado realmente a colocar em prática todo o conhecimento que eu adquiri na faculdade, eu não tinha bem clareza que era aquele público-alvo com quem eu queria trabalhar, eu fui tirar uma pós-graduação que hoje em dia eu não aplico aquilo. E que nem me conta, nem me conta para os créditos para a ordem dos psicólogos. Eu fiz aquilo muito cedo. Se eu tivesse começado a caminhar, eu ia ter mais clareza de qual é que era o conhecimento que eu ia precisar de adquirir. Então, se calhar, tu estás aí parado com um projeto, se calhar tu estás aí parado com uma coisa que tu queres colocar em prática, mas não, eu preciso de mais um curso. Eu preciso de mais uma mentoria. Eu preciso de ler mais um livro. Eu preciso de fazer mais uma formação. Eu preciso de fazer mais isto. Eu não preciso fazer mais nada. Começa com o que tens, como estás e como podes. Se tu começares hoje a transbordar tudo aquilo que tu tens dentro de ti, para a tua família, para os teus amigos, no Instagram, tu que trabalhas no Instagram, ou tu que não trabalhas e até gostarias de trabalhar, mas estás aí um bocadinho, não sei se isto vai dar certo. Se tu começares a transbordar tudo aquilo que tu tens a partir de hoje, até o final do ano, tu vais ter muito mais clareza sobre qual é que é o caminho que tu deves seguir. Parece um bocadinho ao contrário, não é? Que eu primeiro tenho que ter clareza do caminho que devo seguir para depois começar a caminhar, mas não. Tu primeiro começas a caminhar e depois tu ganhas clareza de qual é o caminho que tu tens que seguir. Tu vais descobrindo, tu vais testando, tu vais tentando, tu vais vendo o que é que vai dar certo, tu vais vendo o que é que vai dar errado. Por isso começa só a caminhar. Está bem? E já me estendi, que eu queria acabar às 22h30, são 22h36. Mas, gente, de vez em quando, tá? Quando me apetecer, quando haver assim um buraco, seja no máximo, ok, às 10 da noite, das 10 às 10h30, ou mais tarde que eu vou fazer estes pedacinhos, vou aparecer aqui. E obrigada a quem me ouviu e obrigada a quem está comigo. Bom jantar a quem não jantou, quer dizer, acho que já toda a gente jantou, menos eu. Mas pronto. Obrigada. Um beijinho. E não precisam ter clareza, só precisam de começar a caminhar. Por isso comecem a caminhar já amanhã. Tá? Não deixem para segunda-feira. Comecem já amanhã. Sexta-feira também é dia. Tá bem? Beijinhos. Boa noite a todos.